Essa quarta-feira, o Internacional se reapresentou após a folga de terça e no treinamento um indício de qual pode ser o time no sábado contra a equipe do Esportivo. Entretanto, a atividade não foi comandada pelo técnico Mano Menezes, que ficou nas dependências internas do CT Parque Gigante. Sidney Lobo assumiu a responsabilidade de comandar o primeiro treino para valer desta semana. No mercado de transferências, Ronaldo fala sobre o Alisson, volante que, de acordo com a imprensa mineira, recebeu até proposta do Internacional para ser o novo volante do clube. Aliás, falando em reforço, Valência, que está acertado para chegar no Beira-Rio na metade do ano, falou na Turquia que quer renovar com o Fenerbahçe, gerando preocupação dos torcedores. E aqui a gente passa limpo a história envolvendo o atacante equatoriano. Falaremos também sobre Victor Cuesta, que está decidindo seu rumo e vai ficar onde está e render uma boa grana para o Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 8 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu pela manhã no CT Parque Gigante. A atividade de reapresentação dos jogadores após a folga da última terça, que sucedeu a reapresentação na segunda-feira, que sucedeu a derrota no Clássico Grenal de domingo. Ou seja, para valer mesmo, foi o primeiro treino com todo mundo à disposição para o técnico Mano Menezes. Ou quase todo mundo. 3 jogadores ainda ficaram de fora. Vitão, Baralhas e Kehler. Jogadores que estão no departamento médico e depois eu vou ampliar ainda a situação envolvendo esses jogadores, tá? Mas o que chamou a atenção na atividade foi a ausência de Mano Menezes. Ele não foi para o gramado do CT Parque Gigante. E quem comandou a atividade foi Sidney Lobo, o auxiliar técnico, que inclusive será o técnico na beira do gramado no sábado contra o Esportivo, isso porque Mano Menezes está suspenso. O grande ponto é, de acordo com a assessoria de imprensa do Internacional, o Mano Menezes ficou de fora do treinamento, ficou nas dependências do CT Parque Gigante, porque ficou trabalhando por lá. Ele participou do planejamento do treinamento, tinha que resolver algumas coisas relacionadas à comissão técnica em sua sala, fazer outros trabalhos, outras projeções que não deram detalhes sobre o que é, e aí não foi para o campo, ficou na sala dele. A grande questão é que o treinamento ele foi muito curto, 30 minutos. E obviamente também pelo fato do treinamento ser curto, o Mano Menezes não achou importante ir para o gramado. Foi um treino de 30 minutos, de toque de bola, 2 times sendo separados, mantendo posse de bola, um clássico treino 2 toques que não teve a presença do Mano Menezes e bem curta a atividade de apenas 30 minutos, tá? Detalhe, nesse treinamento, o Sidney Lobo, que separou as equipes, deu aquilo que pode ser um indício de time para o sábado. Vê se esse time aqui não tem cara de time do Inter para sábado contra a equipe do Esportivo, tá? Mário Fernandes, Igor Gomes, Nico Hernandes e René. Matheus Dias e Johnny, os 2 volantes. Estevão, Alan Patrick e Wanderson, os meias, com o Luiz Adriano na frente. A gente sabe, por exemplo, que o Luiz Adriano vai ser titular. A gente sabe que, muito provavelmente, a dupla de volantes será Matheus Dias e Johnny, porque o Baralhas tem problema no tornozelo e deve ficar de fora. Então ficou com cara de time titular essa equipe aqui. É claro que os próximos treinamentos eles vão dizer exatamente o que o Inter vai fazer. Inclusive, a atividade dessa quinta-feira será com os portões fechados no CT Parque Gigante, tá? Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre a mudança que também está confirmada e vai acontecer no time titular do Internacional. E uma mudança importante. O Kehler está fora do jogo de sábado, por conta da pancada que ele levou no rosto, que fez com que ele quebrasse 2 dentes no Clássico Grenal. Ele não vai treinar ao longo de toda essa semana, está de fora, e aí será a oportunidade para o John, goleiro, que era do Santos, foi contratado pelo Internacional, ser o titular da meta do Inter neste sábado contra a equipe do Esportivo. O ponto é, essa titularidade do John, ela chega em um momento oportuno para ele, porque o Kehler, de certa forma, começa a ser um pouquinho contestado pelo torcedor. Muita gente diz, inclusive, que o Kehler falhou no primeiro gol do Grêmio no último Clássico Grenal, o que eu até discordo. Mas eu trago detalhes desse contexto sobre como o John veio, o que o John quer, o que a direção espera desse jogador. Tem briga pela titularidade aqui, é só clicar para assistir, tá?
Eu quero entrar no assunto mercado de transferências. Por quê? O Alisson, e ontem eu falei sobre esse jogador, volante, 25 anos, era da Ponte Preta, interessou ao Inter, foi para o Cruzeiro. E ele estava afastado no Cruzeiro e na imprensa mineira se noticiou que o Inter estaria buscando a contratação desse jogador, o que a direção do Inter nega de maneira veemente. Houve novas atualizações sobre isso nessa quarta-feira. Primeiro, o Thiago Fernandes, que é do Donos da Bola de BH, repórter do portal Gol, muito bem informado, ele trouxe de novo a informação, e aí com detalhes, de que o Inter fez uma proposta por o Alisson. E a proposta teria sido o seguinte: o Alisson ganha no Cruzeiro 90 mil reais por mês, e o Inter sinalizou 200 mil reais por mês para o Alisson, mas aí teria que acertar também com o Cruzeiro. Essa é a informação do Thiago Fernandes, repito, aqui no Rio Grande do Sul. A direção do Inter nega até de maneira veemente que esteja interessado em contratar o jogador neste momento. Só que tem um detalhe: o Ronaldo, que é o dono do Cruzeiro, em uma live na Twitch, falou sobre o Alisson. E ele deu a entender, ou melhor, ele disse textualmente que o Cruzeiro não está interessado em negociar o jogador. E admitiu que houve sim um problema. Segundo o Ronaldo, o Alisson teve um problema disciplinar. Ele não treinou por causa desse problema disciplinar. Ele não foi pro treino. E aí ele está sendo punido por isso, tá? Ele vai ficar um tempo afastado, mas, segundo o Ronaldo, o Cruzeiro está trabalhando na formação deste jogador e não tem interesse, no momento, em vendê-lo, então se descarta praticamente a vinda do Alisson para o Internacional. Eu quero falar também sobre Victor Cuesta, tá? Porque ontem eu trouxe informação da proposta do Bahia de 500 mil dólares. E acontece que o Botafogo está igualando essa proposta de 500 mil dólares para o Internacional. Portanto, o Cuesta deve ficar no Botafogo e o Inter tá na sua. Vai receber esses 500 mil dólares gratuitos que eu falei, porque o Cuesta sairia de graça no fim do ano. Com o interesse do Bahia, o Botafogo teve que igualar essa proposta. E aí o Inter vai acabar recebendo 500 mil dólares que não estava esperando. Detalhe: o Botafogo deu um belo aumento para Victor Cuesta, que ganhava 500 mil, vai ganhar algo em torno de 800 mil. Essa é a tendência, o negócio deve ser fechado nos próximos dias e o Cuesta sendo adquirido em definitivo pela equipe do Botafogo, tá? Falando em jogador que fica no seu clube, vamos para a Turquia agora, em um assunto que obviamente interessa a todos os torcedores do Internacional. Ener Valencia, jogador que, repito, está acertado com o Internacional para metade do ano e que deu uma entrevista na Turquia depois do seu gol na vitória sobre o Kayserispor, onde ele disse que quer permanecer no Fenerbahçe. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de renovação, lá o contrato dele se encerra no final dessa temporada, e ele disse que gosta muito da Turquia, gosta muito de Istambul e que gostaria de ficar, mas que isso depende do acerto entre ele e Fenerbahçe, mas que ele espera que fique. O Valencia mentiu, tá? Ou vamos dizer assim, eu quero ficar. Pode ser uma verdade. Por exemplo, eu quero amanhã ir para Cancún. Eu sei que eu não vou para Cancún, porque eu não posso ir para Cancún, porque eu me comprometi a ir na Band amanhã e trabalhar. E a situação do Valencia é essa. Eu queria ficar. Até talvez no subconsciente dele ele queira ficar, mas ele não vai ficar, porque ele já assinou um pré-contrato com o Internacional. E tem explicação, tá, de o porquê ele está alimentando essa possibilidade. É um acordo entre Valencia e Fenerbahçe. Não vai ser admitido publicamente por lá e nem aqui no Internacional, e a direção do Inter está cuidando para fazer isso, que existe esse pré-contrato que ele vai sair no final da temporada, para não criar um ambiente de desmobilização ou até de protestos dos clubes, dos torcedores turcos, porque o Fenerbahçe nesse momento está brigando pelo título do Turcão, do Campeonato Turco. Até vou abrir a tabela aqui neste momento. O Fenerbahçe é o segundo colocado com 51 e o Galatasaray, que é o rival, o maior rival do Fenerbahçe, uma das maiores rivalidades do mundo, tem 57 pontos. Ou seja, estão brigando pelo título por lá. E aí, por isso, ele não está admitindo que vai sair do Fenerbahçe no final da temporada e tá metendo esse papinho aí de que quer ficar. Gente, é mentira do Valencia, tá? Posso lhes garantir que é mentira do Valencia. Pra fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Europa League tem nesta quinta-feira, por exemplo, Manchester United contra Betis. Odd do United, que tomou 7 no fim de semana do Liverpool, 1.4. O empate tá pagando 5 e o Betis tá pagando 8. Jogo importante pro Inter ficar de olho. Bayer Leverkusen contra o Ferencvárosi, tá? Odd do Bayer Leverkusen 1.32, empate 5.6. Ferencvárosi
9.5. Por que esse jogo é importante pro Inter? Porque Charles Arangues é do Bayer Leverkusen. E se o Leverkusen for eliminado da Europa League, é um empecilho a menos pra ele ficar lá, ou pra ele vir, entendeu? Pro Bayer Leverkusen liberar ele. Então é um jogo que o torcedor do Inter tem que ficar ligado. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!